Olá, querida mentora, estamos aqui para trabalhar hoje com você sobre o princípio do também. Como esse princípio ele pode ser trabalhado por você nas aulas presenciais? Você pode começar fazendo o seu encontro, primeiramente a mesa, para abordar sobre esse tema. E ali à mesa você compartilhar com aquelas mulheres, já iniciando, preparando o coração delas para esse princípio do também. Ele é um princípio muito forte espiritualmente, porque você vai incutir naquela mulher, ela ter o valor dentro dela, além do que se espera. Ela não ser uma mulher mediana, mas ser uma mulher que vai além. É a formação do que a gente chama mulher sábia. A formação de uma mulher sábia, ela começa pelo princípio do também. E nesse princípio, é muito importante, primeiramente, que você trabalhe ali à mesa com elas, sobre que formas elas podem ter no seu dia a dia, nas suas atitudes, em transbordar um pouco desse princípio. Ali na mesa, quando você receber aquelas mulheres, primeiramente para um café, um coffee break ali na sua casa, você sentada à mesa, você pode trabalhar somente ainda o versículo que fala em Salmo 1, de 2 a 3. Você lê o Salmo e você começa a explicar para elas, antes de você fazer uma oração, como você pode realmente ser tipo uma árvore plantada a ribeiros de águas, em que dá o fruto na estação certa e suas folhas nunca murcham. Ser uma árvore que está em todas as estações, sempre dando o melhor. E aí essas mulheres elas vão começar a compartilhar o que elas têm feito de melhor na casa delas. Algumas ainda vão estar um pouco tímidas, verdade. Outras vão estar se vendo que não estão fazendo completamente algo para sua família. Mas é interessante que você, primeiramente, dê o seu exemplo. Então, eu sempre inicio essa aula do princípio do também dizendo assim para essa mulher: olha, esse versículo ele tem uma aplicação muito grande na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. E quando eu penso no princípio do também, de ser uma mulher além do que se espera, eu vou olhar, por exemplo, para as minhas atividades diárias, tipo lavar roupas, lavar louça, o meu trabalho. Eu nunca vou deixar aquilo pela metade, mas eu sempre vou tentar completar aquilo que eu inicio. Então, você pode pedir exemplos assim. Vamos fazer agora uma dinâmica, por exemplo, de atividades que você começa e você consegue completar. E aí você incentiva essas mulheres a compartilhar sobre isso, o início de tudo, o meio e o fim. E as que não conseguem fazer isso com tanta facilidade, vão olhar as que fazem, e isso vai gerar para você uma dinâmica muito calorosa de grupo, além disso uma experiência muito rica para você começar a sua aula. Participando agora desse exemplo do princípio do também, você agora vai ir para outro ambiente para você começar a dar aula sobre ele. É essencial, mulheres, que vocês trabalhem essas perguntas entre elas. Você é uma pessoa que faz a mais, já que você já tem essa noção de quem são essas mulheres, o que elas têm partilhado, o que elas têm vivido, quais são as que estão mais adiantadas no processo, quais são as que estão ainda devagar no caminho. Por quê? Para você fazer uma noção de junção dessas mulheres, elas andarem juntas. Nem todas vão andar no mesmo ritmo, mas o importante é que elas caminhem juntas. As que estão ficando para trás, ser ajudadas pelas que já estão caminhando bem à frente. E quando você é uma pessoa que responde assim, sim, eu sou uma mulher além do que se espera, e você diz assim, por que você se vê assim? Gere pergunta para aquelas mulheres. Compartilhe o seu exemplo também. Você é uma pessoa que faz menos do que se espera? Você é dada a procrastinação nas suas atividades? É bom que você foque o princípio do também, não somente em atividades, porque com a leitura do livro, muitas vezes você pode extrair que o princípio do também vai só puxar a sua proatividade. Mas isso não é apenas o princípio do também. O princípio do também vai mostrar que aquela mulher também é uma mulher virtuosa, uma mulher que está preocupada também com as suas atitudes espirituais. É aquela mulher que faz a sua devocional, é aquela mulher que é uma mulher de oração, é aquela mulher ajudadora do marido, é aquela mulher que cria, cuida dos filhos, é uma mulher que está além do que se espera na sociedade.
E muitas vezes esse princípio do também ele vai ser justamente desenvolvido pelaquela mulher na cooperação em família. É a família que vai experimentar aquela mulher. Quem é esta mulher? E quando o princípio do também ele é entristecido dentro do nosso caráter, você precisa colocar isso para essas mulheres. Olha, o princípio do também, ele incorpora dentro de você, ele fica dentro de você, ele gera valor dentro de você. E você não é mais a mesma depois dele. Você começa a caminhar num patamar diferenciado de uma mulher valorosa, de uma mulher virtuosa. E muitas vezes a gente vai ter que, nesse princípio do também, falar sobre instrução e princípio. Tenha isso bem claro para você. Instrução é tipo uma receita de bolo, que você segue uma receita e você tem determinado resultado. Já o princípio, não. O princípio você vai ter que experimentar ele várias vezes e ensinar isso às suas alunas, que o princípio ele só é gerado quando ele é vivido com experiências. Então você precisa de experiências para que o princípio ele se torne algo dentro de você, gere valor para aquela mulher. Então você tem que compartilhar as experiências que você já teve com o princípio do também, para que elas tenham a noção de que aquelas experiências vão gerar também uma nova mulher. Como funciona esse princípio? E a Dev trabalha muito a questão da herança de Abraão, que são 5. E você tem que trabalhar bem essa herança. Fé, provisão, prosperidade, obediência e intimidade com Deus. Uma oração que Abraão fez ali ao Senhor, procurando uma esposa para Isaac. E confiou um servo à escolha dessa mulher. Veja como Abraão foi diligente. Então, o primeiro passo que Abraão teve foi o quê? Fé. Ele gerou isso no coração dele primeiro. E o Senhor viu aquele coração. Porque Abraão estava preocupado, já que a descendência dele ia fazer diferença para muitas e muitas gerações. Então, essa oração do servo foi uma oração, quando ele chegou àquela terra para escolher essa mulher, foi uma oração pontual, porque ele sabia que o seu Senhor estava com fé no Senhor de que ele ia conseguir uma esposa para Isaac. Então demonstre para suas alunas justamente isso, como a oração pontual, ela faz efeito nas nossas vidas, ela gera fé, ela gera atitude de fé. E aí você vai falar um pouco do caráter de Rebeca. Rebeca, foi uma mulher além do que se espera. Quando ela encontrou com o servo, ela não apenas ofereceu água ao servo, mas ela justamente deu água de beber aos camelos daquele servo. Então ela foi além do que se espera. E foi justamente a oração do servo, quando disse assim, o servo orou para que fosse revelado entre aquelas mulheres qual iria ajudá-lo. Então, justamente, ela gerou no coração daquele servo, primeiramente, vários tipos de caráter, que é o caráter que você vai trabalhar com essas mulheres. O caráter de responsabilidade, serviço, diligência, cortesia, bondade, generosidade, hospitalidade, disposição de terminar o que começou e sujeição à autoridade da sua família. E aí você vai começar a entrar propriamente na aula. Quando você vai trabalhar o quê? Hábitos cotidianos, diários, onde você pode aplicar o princípio do também. Você pode aplicar o princípio do também no seu trabalho. E aqui fala uma série de fatores que você aplica o princípio do também. E você também pode trabalhar com aquela mulher que quando ela estiver cansada, sem ânimo, desanimada, prostrada, procrastinada, o versículo que fala em Colossenses 3:23, que fala no seguinte: em tudo que fizeres, faça de bom ânimo, como para o Senhor e não para homens. Lembre-se de que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa. E aí você vai puxar as heranças de Abraão de novo. E de que o Senhor a quem serve é Cristo. É importante que você trabalhe esses princípios de fé, provisão, a provisão sendo aquilo que você tem hoje. A prosperidade, que é aquilo que você tem almejado com o Senhor para o seu futuro. A obediência, obedecer ao Senhor, sendo específica nessa obediência. Aquilo que o Senhor te pedir, você sendo específica naquilo. E além disso, você ter intimidade com Deus. E essa intimidade é gerada no seu secreto. E você ensinar essas mulheres. Princípio do também na nossa casa. Você vai ensinar agora onde
na sua casa pode ser aplicado o princípio do também. Pode ser aplicado à mesa, quando você coloca uma mesa para sua família. E não só você pensa na mesa, você pensa na mesa e pensa nos detalhes da mesa. Você pensa nas velas, você pensa na questão dos guardanapos, você pensa na questão de ter os jogos americanos diferenciados. Você está prestando atenção nos detalhes. Você lava e seca as suas roupas e já deixa todas dobradas? Você toma o seu banho e deixa já o box limpo para outra pessoa que vai usar? Essa é uma mulher que cumpre o princípio do também. Ela pensa não só nela, mas ela pensa também nas outras pessoas. Eu tenho muito a questão comigo, que eu sempre cito para minhas alunas, que uma mulher que cumpre o princípio do também, ela deixa o banheiro público limpo quando ela sai. Eu tenho sempre arraigado isso no meu coração, porque eu sei que alguém depois vai utilizá-lo. Eu não sei quem vai ser, eu não conheço, mas eu estou sempre pensando que pode ser o meu próximo. Eu tenho que amar ele como eu amo a mim mesma. Eu não quero ter um banheiro limpo para usar, um banheiro público limpo. Então eu vou deixar um banheiro limpo para alguém também usar. Então isso é você pensar no princípio do também. Você não é só aquela mulher que pensa em você, mas é você estar pensando no seu próximo. Além disso, a mulher que tem o princípio do também no seu modo de falar, as conversas, os dispositivos eletrônicos com horário de utilização quando você está com relacionamentos com outras pessoas, tanto a sua família à mesa, como você sai para um chá com as amigas, um café, e você está sempre no celular, você precisa uma hora saber o tempo de utilizar e o tempo de desligar. Além disso, você tem que ser aquela mulher que é uma boa ouvinte. Uma boa ouvinte, uma mulher que cumpre o princípio do também, ela sempre está disposta a ouvir, sempre está disposta a receber críticas e saber o que aquilo dali ela pode colher e o que ela vai descartar. Então é importante que o princípio do também ele confronte você, que ele também seja aquele ponto de apoio onde você vai ser confrontada pelo Senhor. Uma mulher que também tem o princípio do também, ela é o oposto da preguiça. Ela não come do pão da preguiça, como fala em Provérbios. Ela é aquela mulher que está sempre rejeitando a preguiça. Tem pontos de apoio que a gente trabalhou na aula 1 sobre a dignidade e santidade lá. A gente viu muitas questões lá sobre o quê? Sobre a agenda dessas mulheres. Lembram que vocês pediram para elas fazerem uma agenda de 2 ou 3 dias daquilo que estava escapando o tempo? Então é nessa hora que você vai começar a trabalhar aquela agenda lá. Você vai citar para elas onde está, por exemplo, o escape de tempo. Às vezes ela está passando tempo demais na TV, às vezes está passando tempo demais no celular, às vezes está escapando o tempo daquela mulher para ela não ter um dia produtivo e se sentir assim na sua vida. E aí você vai trabalhar nessa temática aqui. E por fim, você vai trabalhar a questão do legado. É importante que essa mulher, do princípio do também, ela tem o seu presente alinhado, porque ela não procrastina. Ela tem o seu futuro como promessa do Senhor, ela vai rompendo em fé para atingir aquele futuro. E ao mesmo tempo, ela sabe no futuro que está deixando um legado. Um legado para quem? Para a geração seguinte a dela. Ela é uma mulher que está preocupada com a sua geração seguinte. Ela está sempre de olho nessa geração, sabendo que ela tem feito o melhor para o Senhor e que esse melhor vai atingir os seus filhos, a próxima geração. Então, o princípio do também, ele é passado de geração em geração. E isso é importante ser um princípio, porque o princípio é aquilo que incorpora valor para você. E quando incorpora um valor, ele não sai facilmente, ele vai ficar arraigado na sua vida. E conforme você vai atuando, conforme você vai caminhando em cima do princípio do também, você vai ser aquela mulher, além do que se espera, para a geração seguinte. A geração seguinte vai ser impactada por esse testemunho seu. Eu sempre tenho no meu coração a escrita de livros. Desde criança eu sempre gostei muito de livros, sempre gostei de escrever livros, eu sempre brinquei de escrever livros. Eu brincava muito com a questão de ter uma locadora de livros quando eu era criança com meus irmãos. E isso me fez pensar que hoje eu sou aquela mulher que estou sempre sendo desafiada pelo Senhor a escrever livros para deixar para minhas filhas, uma geração seguinte, eu estou deixando meu legado para elas. E você assim pode escolher qual legado
que você vai fazer para deixar para a sua família seguinte, para a geração seguinte, e você incentivar isso nas suas alunas também. Faça essa pergunta no final dessa aula, coloque em prática essa pergunta. Qual o legado que você tem deixado para a sua família? Quem é essa mulher que quando for o funeral dela, o que é que a sua família vai falar de você? Faça essa pergunta. Deixe aquela mulher ir para casa reflexiva. Ela vai para casa pensando nessa pergunta. Será que eu tenho deixado um legado para minha família? O que é que a minha família, os meus amigos, as pessoas mais próximas a mim vão falar no meu funeral? O que é que elas vão dizer a meu respeito? Gere essa reflexão para aquela mulher. E aí ela vai dizer aqui, ó, crie uma lista de áreas que deseja aplicar o princípio do também. Quais são as áreas que aquela mulher pode aplicar esse princípio? Que áreas são essas? O que é que ela pode estar escrevendo para compartilhar na próxima aula? Crie essa atividade com elas também. Você pode gerar dessas duas atividades essa pergunta para ela refletir e ao mesmo tempo lançar para elas a criação dessa lista, onde ela pode estar aplicando o princípio do também, porque ela já sabe da primeira aula qual a agenda dela e agora ela vai criar uma expectativa de futuro e é importante que você acompanhe isso. Então, na próxima aula vamos trabalhar mais um princípio.